A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por esta rica, poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que diz quando não é para parar, não é para parar, quando é caminhar, é para caminhar. Aquele que diz que está diante de nós sobre todas as coisas, para que possamos entender que nós temos um dono. Poderoso Deus, eterno Pai, nada escapa da sua égide, Senhor. Nada escapa, Senhor, do seu crivo, Senhor. Nada escapa dos seus olhos. Apresentamos, Senhor, com toda aleluias que tem por conosco, toda a tua misericórdia e bondade, que vai nos seguindo todos os dias de nossas vidas, na qual o Senhor disse habitando na nossa casa, porque nós escolhemos ter o Senhor como nosso único Rei e Salvador dos exércitos, aonde estaremos escondidos debaixo das tuas asas. E aqui te clamamos, Senhor, e aqui te adoramos, Senhor, porque Rei dos reis é o Senhor, porque o Senhor é tremendo, imbatível, invencível e anda em cima do mar, porque o Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é aquele que não dorme, não toscaneja, porque o Senhor é aquele que não vacila, aleluias, para que possa entender que o Senhor é Deus, não há nenhum outro Deus, porque o Senhor é Deus de todos os deuses que aqui na terra homens rebeldes se levantam para adorar, mas o Senhor que é o verdadeiro, o imbatível, o tremendo, porque ninguém vai chegar ao Pai Deus Todo-Poderoso sem a tua presença, Jesus. Somente contigo, Senhor, chegaremos ao trono e será ouvida a nossa oração, porque o Senhor é nosso grande intercessor, porque o Senhor é nosso Rei, porque o Senhor é aquele que derramou sangue naquele madeiro cruento por nós, para dizer que o Satanás não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor é o nosso Rei maior. E aquele que é o Rei maior, que faz milagre em você e em mim. Amém? Nós estamos aqui porque o grande Rei pagou com sangue caro em nossas vidas. Pagou com sangue carmesim santo para com nossas vidas. E sobre ele, para ele e é dele são todas as coisas. Hosana nas alturas. Ah, o Senhor do céu. Aleluias. Amém? Vamos adorar esse homem Galileu, que estava aqui, porque ele era um homem na terra e era 100% Deus. E ele é que está com o teu nome levado no escrito no céu, no livro da vida, porque você escolheu ele como seu único Rei e Salvador, consumador da sua fé. Porque tem lugares, irmãos, que Jesus não pode nem ser dito o nome dele. Tem locais que todos estão fazendo embustiços muito baixinho para que o nome do Senhor não possa ser ouvido por outros, porque senão todos são mortos. Territórios de ditaduras, onde divide um lado e o outro, norte e sul, como lá no passado. O povo de Israel dividido os seus reinos, Deus disse, divisão de reino. Não há edificação unificada. Mas teve reis obedientes que unificou os reinos. E Deus disse que por causa dele, mesmo um homem, que hoje não vamos falar das suas falhas, porque que maravilhoso Deus é esse, que deixa as escrituras para conosco e para mim, com você, por isso que é com uma espada afiada de 2 gumes, para que possa dar testemunho da vida dele que ele teve, que se entortou, que foi fraquejou, que passou por situações difíceis, não queira estar na casa de um homem que Deus colocou a espada sobre ela. E este homem estava em um momento sensível da vida dele, e que não é motivo de rir quando a gente vê um irmão em um momento sensível da sua ruína. Mas Deus, quando tem a mão sobre esta vida, essa ruína não chega para esta pessoa do fim do poço, porque Deus coloca sobre o solo para dizer, eu te escolhi, mas não significa que não terá consequência. E vai dar continuidade, porque eu dei a palavra e foi prometido, e quem prometeu garante. Amém? Graças a Deus. Irmãos, faz um coraçãozinho para Jesus. Ele é o Rei. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que seus olhos brilham hoje. É por isso que o Senhor colocou sobre você sua voz. É por isso que o Senhor colocou sobre você todas
todas as células, que compete, aleluias, que dá oxigenação para o cérebro, que dá comando cerebral, sim, visitando sua célula da tireoide. Irmãos, porque nós temos uma engrenagem perfeita, da qual o perfeito fez a gente, na nossa imperfeição que somos, temos uma engrenagem perfeita feita por grande Criador, aquele, o grande, o oleiro. Aleluias, o autor desta obra, que é você, aleluias, que sou eu, aleluias, amém. Pega as espadas que Deus está chamando homens e mulheres valentes para continuar em situações onde tem territórios de divisões. Mas diz: quando eu coloco a minha mão, é porque eu disse que chegou a hora. Eita Deus, e há quem tema quando a hora chega, amém? E fica sem acreditar que a hora chegou. Vamos aqui, vou colocar, pedir licença. Faz mais uma vez um coração para Jesus. Essa palavra é para edificar vidas e para chegar em lugares que ainda nem sequer tem ainda a palavra de Cristo Jesus, porque Jesus disse que volta é para dar o tempo que todos sabem o nome dele. E aí, quem não aceitá-lo vai ser entre a pessoa e Deus, mas que todas as criaturas, esse foi a ordem do Senhor nosso Cristo, que toda criatura recebesse a palavra do Evangelho. E a decisão, Deus é tão bom que deixa para que você decida. Mas ele não voltaria enquanto toda criatura não tivesse conhecimento do nome dele. E aí, o Senhor Jesus é que faz o juízo. Amém? Graças a Deus por essa linda, rica oportunidade que estamos começando o dia. Vai dando glória e graça do Eterno. Vai dizendo: o laço escapou, ou melhor, o laço partiu e você escapou. Aleluias. Senhor, que seja o Senhor a minha boca, seja a tua boca. Que seja canal de bênção, Senhor. Vai, Senhor, tirando todo tipo de impedimento. Vai tirando, Senhor, todo tipo de arrasto de sentimentos emocionais que possa algumas pessoas, odrequeto de milícias maléficas que estão ao derredor, querendo invadir os reinos celestiais. Vai quebrando, Senhor, toda a potestade, porque o Senhor pode enviar anjos, Senhor, da hierarquia do teu poder que tem angélicos, para que possa, Senhor, anular toda a ação do Satanás e todas as milícias que queiram trevosas invadir os reinos espirituais para impedir esta palavra que caia por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos, Esdras, irmãos. Esdras, Deus está falando com muito poder essas últimas semanas, falando dos grandes profetas, dos homens que o Senhor levou para construir o que deu a ordem de ser reconstruída. Que diz assim, capítulo 5, em Esdras. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Setiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tetanai, governador do território do oeste, Eufrates, certa Bazonai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que o relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Grifa aí, que aqui está dizendo a palavra do Senhor. E eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e eles recebessem uma ordem oficial a respeito do assunto. Uma ordem oficial a respeito do assunto. Uma ordem oficial a respeito do assunto. Nós estamos debaixo de elegidos de leis, de decretos espirituais. Aqui
disse em concordância entre o céu, a terra e o céu, que liga aqui, liga lá, para que disse assim, olha, nada foi interrompido até que enviasse, aleluias, a o rei Dario uma ordem oficial. Deus está dizendo, olha, eu não deixo ninguém na vergonha e nem na atos da ilicitidade, de atos ilícitos, sem uma regulação e sobre uma autorregulação que venha do céu, mas que venha da terra, para que você não ande na vergonha. Deus não é Deus de confusão. Aqui a carta de Tetanai a Dario, o rei, ela procede e antecede dos capítulos 4, aonde diz que o povo de Deus, aleluias, é um povo que sofreu embates e oposições de reinados e mais reinados. Até Esdras chegar aqui, Zorobabel chegou antes, com um grupo. Entre Zorobabel e Esdras, estava 50 a 60 anos. E depois Neemias, que mais alguns anos. Aqui diz que o profeta Egeu e o profeta Zacarias, descendente do povo de Deus, da tribo de Israel, estava profetizando aos judeus de Judá e de Jerusalém. Porque aqui diz que esta obra ficou parada, suspensa por 15 anos. Os homens subiram, tinha uma carta, um decreto lá, aquele que em Isaías, 200 anos antes de chegar até Babilônia, disse, aquele que eu chamarei pelo nome Ciro. Aleluias. Será o que virá com a mão de salvação para o povo de Deus, liberando para voltar para as tuas terras. E aqui o templo é o edifício da casa de Deus. E chegou a um ponto aqui que a casa de Deus, ela ficou negligenciada, porque eles ficaram preocupados em se instalar, aleluia, eu fiz questão aqui de deixar aqui, de se instalar as suas casas, paredes, tetos, e houve a interrogação da parte do Senhor. 15 anos de trabalho suspensos, mas o povo estava ali fazendo suas casas. E aqui diz o Senhor, olha só, que eu ouvi aqui um questionamento que veio ao Senhor, que quando Egeu capítulo 1, 2 diz assim, e o Senhor dos exércitos a este povo diz, o templo não chegou e o templo da casa do Senhor a ser reconstruído? Mas a palavra do Senhor disse ao profeta, mas por acaso, quando vós tem um tempo de morar em vossa casa, com o telhado, e que esta casa está deserta? Oi, Deus disse que quando o tempo chega, é para construir, é para continuar lançando a rede, não é para parar. E aqui diz que foi suspenso as obras por 15 anos. E aqui diz também a palavra que precisou os profetas trazer palavras de profecia, de exortação, de ensinamento para dizer que é para continuar. Porque o Deus dos exércitos mandou, disse, é para continuar. Levanta-se, vamos, opera, coloca sebo aí nas canelas, coloca força nos seus troncos, coloca estratégia na sua mente. Se possível for, recorra aos seus nutrientes minerais, que são micronutrientes, para que você possa essa tireoide funcionar melhor. Você procure sim, aleluias, aleluias, os seus suplementos vitamínicos que têm macros e micro, para que você possa sustentar seu corpo, porque está na hora de regaçar as mangas e continuar a obra, porque quem te prometeu garante. E esta foi a palavra, porque aqui diz que o povo de Deus, ele sofreu oposições em diversos reinados, em diversos tempos e momentos de anos. Oi, está sendo diferente comigo, com você? Não está. Há nações que estão ainda em crises e em guerras. Há outras nações que estão se alinhando a outras para invadir
outras que nem sequer pensavam que um dia seria território de guerra e de guerrilha, mas o povo de Deus estão muito dispersos sem orar, sem orar. É hora de orar, porque tem territórios que estão sendo invadidos por milícias das trevas, para que possa igrejas, salões do reino do Senhor, que para um tem o nome de reinos, para outro tem o nome de salão, mas não importa a tabuleta da casa, a casa que professa Jesus tem o teu nome escrito no livro da verdade. Então arregaça as mangas para orar, e diante dessa sua obra eu estou à frente. É hora, já você deve estar pensando aqui, ó irmãos, tem uma palavra que quando esse povo ficou 15 anos suspenso de trabalho, de atividades para um edifício, para o templo de Deus, porque nos dias atuais templos foram fechados, porque é hora de muita exortação do nome de Deus e oração, porque há correntes invisíveis que eu e você não vemos do mundo espiritual trevoso, onde a luta é diária, a guerra é todo dia, e quando você dorme, Deus manda levantes grandes, através de oração de joelhos, de intercessão do céu na terra, para cercar a terra, para as grandes batalhas espirituais invisíveis que eu e você não vimos. E sobre esse período de 15 anos de tempo de parada, aquele povo estava dizendo que aquelas dificuldades estavam sendo enfrentadas, aqueles obstáculos, oi, Deus já está respondendo para muita gente, inclusive está trazendo para a minha vida. Que aqueles obstáculos eram sinal de Deus, que era para parar. Era muito obstáculo, então não é para a gente continuar. Mas aqui diz que foi um projeto de 50, 60 anos de intervalo entre um e outro, que Deus enviando para dar continuidade, que o templo da casa de Deus estaria de pé. Oi, se Deus mandou esse decreto, dizendo que os homens de Deus, estava esse decreto assinado através de reis, antes, que quando chegou a assumir aquele lugar onde Deus botou a mão para que aquele poço fosse ademoestado na Babilônia, Deus levantou um nome, que esse nome não era judeu. Você chamou pelo nome, através de um profeta. E aí os povos, ele que não era crente, né? Creu, soube que o nome dele estava no texto, nos livros santos celestiais, e ele acatou a ordem de um Deus que não é dele. Oi, Deus está dizendo, está levantando situações e pessoas para acatar a ordem de Deus, que não é o Deus deles nem delas, para que possa contemplar o projeto que ele mandou você realizar. Eita, Jesus. O projeto é meu. E aqui diz que uma ordem oficial foi dada a respeito do assunto, e até então a ordem não foi parada, porque Deus levantou profetas para que possa aqueles homens com zelo e diligência, cuidado e pressa, porque disse, não, agora não é hora de parar. Agora não é hora de parar. Esses obstáculos que veio, não é da agora. Aqui diz que veio de Xerxes, no reino de Artaxerxes, foi no período de Esté, foi no período de Artaxerxes, que houve sim obstáculos para que o templo não fosse construído, para que os muros não fossem edificados. Mas Deus está dizendo, não importa os tempos dos tempos, que quando tem uma palavra, essa palavra se cumpre em sua vida. E o Salmo 91 é decretado que você vai declamar e vivê-lo. Você vai viver o Salmo 91. Não importa os tempos de aleluias, de oposições. Essas oposições podem vir da terra, pode sim do mundo das trevas, mas o céu está escrito que você vai adentrar as portas. E o projeto é do Senhor. E como ele não é Deus de confusão, ele traz também, aqui diz a palavra, que quando recebeu o Dario, o rei, a carta através daquele que era representante, governador do território, nesse caso aqui, Tetanai, ou Tetani, como quiser pronunciar, porque não é do nosso, aleluias, nossos domínios da língua
Nesse caso aqui, diz a palavra que chegou em aramaico para o rei esta carta. Você está entendendo que quando tem um contato celestial, de onde vem o aramaico, quando Jesus tão grandemente ali, o Galileu, o rei dos reis, ao soldado da terra celestial, que era rei, e volta com coroa. Voltou, Jesus veio como cordeirinho, humilde e simples, né? Tentaram humilhar o Senhor, mas ele se colocou adiante da cruz para descer o sangue sobre mim e você, libertar, salvar, restaurar, curar, edificar. Porque o trabalho, quando você entrega as suas mãos, é para virar trabalho de edificação, multiplicação. Sim, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E aquele Dario recorreu às escrituras oficiais e disse: olha, já me deu muito trabalho. Aqui diz a palavra do Senhor, versículo 5 do 5 de Esdra. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus. E quando essa carta chegou aos domínios do rei, ele não só foi lá, ele foi testificar, porque aí diz que é uma ordem. Aqui diz: Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, vai ficar sem parar até chegar uma ordem oficial. E aqui só parou no dia da ordem oficial receber a resposta. E aqui o rei Dario foi ao encontro aos arquivos. O Deus está dizendo: tanto tempo, né? Mas chegou a hora. Os arquivos, chegou a hora. É baixinho que é para você começar a gritar e dar glória. Eita glória, Jesus, receba em nome do Senhor, porque Dario não só recebeu a carta e devolveu a carta para o representante do território do governo ali, onde estava fazendo as edificações de muros, a construção do templo, e disse assim: eu estou dando despesas para dar continuidade a esta obra. Aleluia, Deus está dizendo: estou mandando provisão, eu estou te dando direção para que você se prepare, eu estou te dando, subsídios, porque eu sou dono para você esteja preparada para estar às portas para receber a sua vitória. E o decreto é oficial. Deus está dizendo que não é Deus de confusão, é com documentos oficiais que você vai ver que chegou a sua vitória. Amém? Porque o documento do céu já está escrito e não teve oposições que impedisse o que Deus tinha para o povo dele, que disse: não pode ter tempo em cima de tempo, mas quando a minha autoridade chegou, a promessa permanece e se cumpre. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por essa rica, poderosa oportunidade.